Bem-vindos ao episódio 3 de Coragem.com. Eu sou Adriano Araújo, eu criei esse projeto com o objetivo de contar histórias de pessoas que enfrentaram situações difíceis na vida e podem nos ensinar a superar esses momentos difíceis. O Coragem.com é um podcast, é um canal no YouTube. Se você quiser saber mais como foi a idealização desse projeto, ouve lá o episódio 0. Lá eu conto como essa ideia surgiu, como é que tudo isso foi possível e qual é o nosso objetivo aqui. Se você quiser ou tiver interesse em contar a sua história, manda uma mensagem pra gente. A gente está no Instagram, no coragem.com, tudo junto, sem pontuação, tá? Coragem.com no Instagram, ou manda um e-mail, coragem.com@gmail.com, ou enfim, se você pode achar a gente nas redes sociais, pelo próprio YouTube, pelo próprio podcast. A gente está em todos os tocadores de podcast, só entrar em contato com a gente. Hoje nós vamos contar a história de Joana. Joana é um nome fictício, como eu sempre faço, eu prefiro usar nomes fictícios, pseudônimos para os nossos personagens. O objetivo aqui é contar essas histórias sem necessariamente identificar as pessoas que trazem essas histórias. A ideia é manter o anonimato, manter a segurança, enfim, todo o sigilo necessário. Em alguns casos, os nossos colaboradores, nossos participantes, eles podem revelar sua identidade, isso é a critério de cada um. Mas Joana, como é assim que eu decidi chamá-la, ela vai contar a seguinte história. Então, primeiro eu queria agradecer, que você aceitou esse convite. Eu sei que às vezes não é fácil, assim, lembrar de algumas coisas, às vezes a gente quer deixar as coisas para trás, na verdade, Não é fácil, às vezes, lembrar de algumas coisas, mas por isso que eu quero lhe agradecer, porque eu sei que é um momento de altruísmo, na verdade, esse de você vir aqui contar essa história aqui pra gente, Então, é isso, eu queria que você contasse como é que foi essa experiência, o que é que você viveu nesse processo. Realmente, primeiramente, bom dia. Para mim é uma honra estar aqui, mas realmente não é um processo fácil, Você vai mexer naquelas coisinhas que você já quis e já deixou guardada lá atrás, porque em algum momento mexeu contigo, mexeu com os seus sentimentos e de certa forma não te fez tão bem. Mas hoje já me faz bem porque eu já consigo enxergar isso através de uma outra ótica, com outros olhos, Na verdade, há mais ou menos uns 4 anos, mesmo sem perceber. É natural que os sintomas surjam de forma insidiosa, que as pessoas comecem a entrar num processo depressivo ou em quadros ansiosos de forma gradativa e que muitas vezes não percebam quando isso acontece. Eu comecei a deixar de gostar das coisas que eu gostava de fazer, Eu gostava muito de cozinhar, eu gosto muito da cozinha e eu perdi o prazer. Eu não queria mais cozinhar absolutamente nada. E eu deixei de me cuidar, eu fui deixando os cuidados pessoais. Eu já não tinha mais o prazer de ter uma casa organizada, de zelar pelo lar, Então, assim, o zelo ele foi morrendo aos poucos, mas de uma forma que eu não conseguia perceber ainda, porque eu achava que a loucura do cotidiano, as coisas do dia a dia, estavam me sobrecarregando, Então eu achava que aquilo era normal, que era do cansaço e que ia passar. E eu fui me acostumando, com a ausência de tudo aquilo, mas achando tudo normal porque era do cansaço. Você achava que era a rotina que impedia você de fazer aquelas coisas. Justamente aquelas coisas que eu fazia antes super tranquila e agora eu já não conseguia mais fazer e já não tinha mais o desejo de fazer, E aí eu fui me tornando uma pessoa assim, um pouco que sem sonhos, Eu não tinha desejos, eu não tinha o desejo de comprar uma roupa, de me perfumar, de me arrumar e de sair. Eu preferia permanecer ali no meu lugar, num mundo que eu criei dentro da minha própria casa. E aí foi quando
eu comecei a entender que não estava legal, que alguma coisa não ia bem, por quê? E levou quanto tempo para você perceber isso, assim? Levou mais de ano. Levou em média 1 ano e meio, 2, porque a coisa é muito silenciosa, ela é muito sorrateira, né? Assim, você não acorda e percebe que você não está bem. Existiu alguma coisa que fez você perceber, assim, algum fato, alguma situação que fez você, assim, tipo, cair a ficha? Na verdade, algumas pessoas me falavam assim, diziam, nossa, mas você nunca mais apareceu, você nunca mais fez isso, adorava isso que você fazia. E aí eu fui percebendo que realmente eu estava, né, num processo de retrocesso. Eu além de me enclausurar dentro de casa, eu tinha me afastado das pessoas, eu já não fazia as coisas que eu gostava e fazia super bem. Então, assim, as pessoas de fora começaram a perceber e começaram a me dar uns toques assim, poxa, eu sinto sua falta, não, você não apareceu. E aí eu comecei a perceber realmente que além de não aparecer, eu não tinha o desejo de sair e aparecer. Sim, então você percebeu que não era só a questão da falta de tempo, você não desejava mais fazer Não aquelas coisas. desejava mais, não desejava ter vida social, né? E aí eu comecei a me sentir triste. Era uma tristeza profunda, sem motivo, né? Assim, hoje eu entendo que existiam alguns motivos, mas naquele momento não tinha motivo, né? Sei, Eu tinha saúde, eu tinha uma casa para morar, estava aparentemente tudo certo, mas eu era uma pessoa triste. entendi. E aí foi quando eu comecei a ter episódios de choro, sem motivo. Eu tinha crises de choro e você perguntava assim, dizia, nossa, tá chorando por quê? E eu não sabia. E foi aí que eu entendi, de fato. Na verdade, não foi aí que eu entendi, foi aí que eu aceitei. Sim, Porque eu já entendia que não estava certo, que eu não estava bem, mas eu não queria aceitar. Eu achava que fazia parte do cansaço, da fadiga, das coisas do dia. e aceitar significava o quê? Procurar ajuda, dizer não estou bem, a minha cabeça não está legal, meu corpo também não, estou precisando de alguém que me estenda a mão, que me ajude e que me oriente. Né? Até você entender e aceitar, porque se entender você até entende, mas o fato de você dizer eu preciso de ajuda, nem sempre é tão fácil, né? Porque as pessoas acham que dizer assim, não, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, ainda tem um estereótipo, uma coisa de um preconceito que diz logo que você está ficando maluco, né? Não, tá maluca, surtou. Mas na verdade não é isso, né? Você só quer encontrar uma forma, você só quer se ajudar. Isso. Mas você tinha esse preconceito em você, assim, de De alguma forma? de certa forma sim, porque eu acho que a educação que a gente recebe, né? Hoje em dia isso está muito mais difundido, divulgado, as pessoas entendem com mais clareza. Mas a educação que a gente entende é que quando a pessoa não está no seu estado normal, que não existe o estado normal, cada um tem o seu, ela está louca, né? Isso. Então a gente pensa logo assim, tô louca. E até você admitir que precisa de ajuda e que você não está louca, né, leva um tempo e é uma coisa que realmente não é fácil. Aceitar ajuda, entender que precisa de ajuda, entender que está adoecido, melhora o prognóstico. Existem estudos mostrando que as pessoas que têm resignação em relação à doença, que percebem estar doente, que percebem que precisam de ajuda, esses estudos mostram que as pessoas elas podem melhorar e elas melhoram mais do que as outras que não aceitam essa ajuda e que relutam pelo cuidado. E aí eu procurei ajuda, né, e fui assim super bem acolhida. Eu digo que Deus colocou anjos ao meu redor, porque verdadeiramente Ele fez isso. Porque surgiram pessoas de todos os lugares de onde eu nem conhecia e que vieram e que me acolheram e que me ajudaram. E o processo é lento, mas é muito enriquecedor,
Porque tem dia que você acorda se achando a pessoa mais linda, mais maravilhosa do mundo, e tem dia que você não quer nem sair da cama. Mas é um processo que é construído dia após dia, né? A gente começa a entender que nem todos os dias a gente está bem. Que nem todos os dias eu vou ser linda, que nem todos os dias o sorriso vai estar estampado no rosto, mas que é mais um dia, mais uma oportunidade de aprender e de crescer. Né? E aí esse processo, mesmo que lentamente, no início ele ficou assim, a gente ficou tentando, né, encaixar algumas coisas, adaptar, porque ele não acontece do dia para a noite. E aí quando a gente já estava num processo bem avançado, bem bacana, aí eu, como eu disse, eu sofri um golpe da vida, né, porque um dos meus entes mais queridos, ele teve uma doença muito grave. E aí meu chão desapareceu. E foi aí que eu achei que não ia suportar. Porque eu estava num processo, né, de autoajuda, de tentar melhorar. E aí é descoberta essa doença. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, na verdade. Porque eu achei, disse, pronto, agora eu não vou conseguir, nada vai dar certo. Mas foi aí que eu entendi que eu tinha mais força do que parecia ter. Isso é o que eu chamo de coragem. É essa força oculta que as pessoas têm e que elas não sabem que têm. E que são capazes, inclusive, de superar os mais diversos problemas e as mais diversas situações, por mais intensas que sejam. É isso que eu chamo de coragem. Então eu me levantei, né? Na verdade, isso só veio para me ajudar. Hoje eu entendo e vejo claramente que existem dificuldades que, à primeira vista, elas vêm para te atrapalhar, mas na verdade elas não vêm para te atrapalhar, elas vêm para te tornar melhor. Mas nem sempre a gente percebe, né? Não, na hora é impossível. Na hora você se aperreia e fica louco e diz, pronto, não vai dar certo. Mas depois, assim, tudo clareia, sabe? E aí eu me levantei, eu encontrei forças de onde eu não tinha. E foi maravilhoso, porque assim, eu fui cuidar, né, dessa pessoa que eu tanto amo. E fui cuidar de mim. E enquanto eu cuidava, eu também me cuidava. E eu ganhava forças, porque todos os dias eu levantava e dizia, mas eu preciso cuidar. E aí eu ganhava forças e forças, e graças a Deus, assim, a pessoa está bem, está curada, e eu sou outra pessoa. É interessante isso, quer dizer que no cuidado, né, no precisar cuidar, você meio que se restabeleceu também, né? Eu me restabeleci, porque na verdade, mesmo depois de ter procurado, né, o tratamento, ter entendido que eu precisava de ajuda, mas eu ainda dentro de mim eu me achava aquela pessoa fraquinha, pouquinha, ainda tinha aquela voz de misericórdia, ai, tadinha, mas está assim, está assado. E aí quando a vida me deu aquele choque de realidade, disse assim, vamos acordar. Aí eu parei e disse, não, peraí. São coisas muito interessantes que você está falando. Assim, tem três coisas que você falou que são muito importantes que eu preciso falar aqui. A primeira é essa coisa que você fala dos altos e baixos do processo, né? Que não é linear, né? E não é linear e não é rápido. Às vezes esses altos e baixos, ele pode levar um tempo, né? Assim, é um tempo de cada um. E isso que é uma coisa que a gente precisa respeitar num processo como esse. Inclusive, muitas vezes eu enxergo isso e muitas vezes a gente até evita de, tipo, aumentar a dose do remédio ou achar que o tratamento não está dando certo porque é só uma oscilação do processo, né? Isso é uma questão que eu acho muito importante. A outra que você fala, e é isso e até tem a ver com isso, né? Com esse projeto, né? Eu não sei se eu cheguei a dizer para você, mas o nome do projeto é coragem.com. Eu vi, Né? no seu Você viu no Instagram, pronto. O projeto é justamente esse, é resgatar essa coragem, né? Porque justamente essa visão que você tinha de si mesma, de fragilidade, de fraqueza,
de uma pessoa que não conseguiria, isso é uma crença. Isso está só na cabeça. Isso é só um pensamento, né? Então, essa coragem, ela existe de fato, sabe? Só que a gente precisa resgatar. E aí você, nesse processo do cuidado, foi que você conseguiu resgatar isso, né? E como é curativo isso, né? Muito. Nossa, não tem preço. Porque quando eu acordava, eu dizia, gente, mas assim, ele precisa de mim. Então eu não posso ser frágil, nem pouca, nem fraca diante dele. Né? Então, assim, eu vou cuidar dele. Então eu preciso estar forte. Mesmo que diante de tudo eu não me sentisse forte, mas eu fui forte. Né? Eu cresci todos os dias com aquele processo que me ajudou muito, muito mesmo. Né? Eu realmente eu tenho uma expressão que eu digo, eu ressurgi das Uhum. cinzas. Eu fiz igual a Fênix, mas foi. A fênix é um pássaro da mitologia grega que, quando morria, entrava em uma autocombustão. Passado algum tempo, ela ressurgia das próprias cinzas. Outra característica da fênix é a sua força, uma força que permitia carregar cargas muito pesadas enquanto ela voava, havendo lendas nas quais ela poderia inclusive carregar elefantes. A fênix é uma metáfora da transformação e da capacidade de resiliência. E hoje eu consigo enxergar isso assim de uma gratidão sem tamanho, porque as pessoas podem até dizer, nossa, mas uma doença grave de uma pessoa tão querida sua, e hoje você consegue agradecer a Deus. Eu consigo, porque eu consigo ver o cuidado dele até nisso. Porque talvez se eu não tivesse levado esse choque de realidade, eu ainda estaria com aquele pensamento pequeno, tadinha, Isso. fraca, frágil, não vai conseguir, é porque ela vem assim desde tanto tempo. Não. Né? E hoje assim, eu percebo, nossa, eu vou adiante, eu vou conseguir. Hoje não foi legal, mas eu tenho certeza que amanhã vai Isso. ser. E isso me leva adiante, né? Isso me faz prosseguir. E é muito enriquecedor. E aí, quando a gente pensa que tudo terminou e se ajustou, nesse processo de autoconhecimento, eu também comecei a enxergar algumas coisas que não me faziam bem na minha própria vida, que eu já estava acostumado e que eu achava que era tudo bem. E aí eu também tive que fazer algumas mudanças. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o sofrimento nos faz um convite à mudança e muitas vezes é uma oportunidade para as mudanças. Né? Eu tive que também ter coragem para admitir e ver que nem tudo que parecia era. Né? Então, assim, eu mudei de casa, mudei de relacionamento. Então, assim, as pessoas me olham e dizem, nossa, mas tudo isso em tão pouco tempo. Mas, assim, a pessoa que estava adormecida há tantos anos, né, negando a própria existência, porque eu não existia, eu só sobrevivia, porque vontades, desejos e sonhos, eles estavam guardadinhos ali numa caixinha, bem guardadinhos. Uhum. E eu fazia questão de não abrir a caixa e de não mexê-los, porque aparentemente na minha cabeça estava tudo certo. Entendi. E aí, quando eu comecei a me enxergar como pessoa, a entender que a vida ela é muito mais do que qualquer problema que possa surgir, né? E que nós somos fortes e temos a capacidade de ir adiante. Aí eu comecei um processo avaliativo e de autoconhecimento. E aí realmente algumas peças precisaram ser mexidas, né? Recolocadas. E aí foi outro processo. Mas assim, só veio para me acrescentar, só veio para me fazer bem. E hoje eu estou super satisfeita, estou feliz, estou em paz. Mas é muito interessante isso, sim. A gente tem a tendência a criar histórias na nossa cabeça para justificar a vida, né? Então a gente vai levando a vida, vai construindo coisas na vida, que são coisas que a gente constrói ao longo do tempo, e a gente explica isso bem direitinho na cabeça da gente, né? Como você diz, ah, não, eu estava nessa situação, mas é porque eu tô cansada,
é por causa da rotina. Então a gente vai, né, tentando explicar isso a gente vai criando uma história na cabeça que vai justificando as coisas, né? Mas o despertar, né, e eu acho que é meio isso que aconteceu com você, foi um despertar, né? Quando você enxerga a realidade de uma forma mais proativa, assim, você consegue ver as coisas com mais clareza. E aí, quando eu digo com mais clareza, se colocando quanto sujeito nessa coisa. Porque as crenças, né, esses pensamentos que vêm automaticamente, eles realmente são pensamentos, muitas vezes, que a gente encara, é como se a gente encarasse a vida como vítima, né? É como se eu fosse uma vítima das coisas, como se as coisas é porque nunca dá certo pra mim. É porque eu sou assim mesmo, eu sou azarado mesmo. Mas é assim mesmo, é porque é assim mesmo, comigo é assim, não dá certo, né? Então, vejam como é interessante isso, porque se você dissesse para uma pessoa, o seu pensamento, ele tem um poder, a forma que você pensa vai repercutir na sua vida. Aí a pessoa vai dizer, mas isso é papo furado, isso não existe e tal. Aí você diz assim, então faça o seguinte, então pense todos os dias quando você acordar que amanhã você vai morrer. Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu não vou pensar isso. Não, como assim se o pensamento dele não tem força? Por que você não pensa isso, né? Então, alguma coisa aí funciona, né? Eu tinha uma dificuldade tremenda de dizer não, porque eu criei, com certeza, isso na minha cabeça, que no momento que eu desse um não, eu estaria atingindo, chateando a outra pessoa. Então, assim, eu era a pessoa mais pacífica do mundo. Tudo para mim estava bom, dificilmente eu dava um não, porque na minha cabeça aquilo ali ia soar, né, de forma grosseira. E aí eu aprendi que não é assim, porque você pode dar 10 não e a pessoa não se chatear, porque é a forma que você diz e não o que você diz, né? Então, assim, eu comecei a me comportar diferente. Eu aprendi a dar não. As coisas que eu tinha receio ou medo de resolver, eu disse, não vou mais ficar com medo e nem vou deixar isso para resolver amanhã. Porque existem coisas que só você pode resolver. Ninguém mais. Você pode até pedir ajuda, mas tem coisas que só você pode. De que tipo de coisas você está falando? Não precisa ser um exemplo real, não. Dê um exemplo fictício. Assim. Que tipo de coisa você está falando? Por exemplo, você se chateou com um colega de trabalho. Você pode comentar com outras pessoas que você não gostou. Mas o mal entendido só você pode resolver. Só você pode chegar lá e dizer, olha, me desculpe, houve um mal entendido, se eu fui grosseira, me perdoe. Mas assim, existem situações e coisas que só você pode resolver, né? Então, assim, essas coisas que eu preferia deixar de lado e dizer, não, com o tempo cai no esquecimento, o tempo tudo resolve. Tem coisas que realmente o tempo ameniza, mas tem coisas que a gente precisa resolver. Precisa vestir a capa da coragem e dizer, eu vou lá, eu vou resolver. Mesmo que não fique bom para mim, mesmo que eu ainda leve assim uma bordoada, mas eu vou resolver, porque depois que você resolve, é como se você tivesse tirado um peso das costas, né? Assim, aquela coisa que te oprimia, que te puxava para baixo, que te entristecia. Aí você consegue observar e dizer, nossa, era só isso. E eu passei esse tempo todinho sofrendo por conta disso, que eu acabei de resolver assim de uma forma tão bacana, né? Então, assim, é um ato de coragem mesmo. Esse nome foi assim, perfeito, coragem.com. Porque é um ato de coragem, né? Você se levantar e aquelas coisas que te levavam para baixo, que te assustavam, você dizer, não vou me assustar mais, né? Eu vou ter sabedoria e eu vou resolver. Exatamente. É um resgate, né? Assim, as pessoas, elas às vezes se prendem, né? Assim, elas se tolhem no dia a dia por causa disso, por causa desses medos, é uma certa covardia para a vida, né? Assim, a gente acaba se amedrontando e fica ali quietinho, com medo, deixa de resolver algumas coisas, deixa de enfrentar alguns problemas por causa disso tudo, né? Porque, na verdade, a gente nem fez a pergunta ainda, mas a gente tem mania de fazer a pergunta e já dar a resposta, né? Você já vem na sua cabeça e você já estrutura tudo, acha que está estruturado. Não, mas se eu falar isso,
vai dizer isso, mas aí eu também já respondo com isso. Nada, gente. Às vezes você vai tão armado, tão cheio de coisas e não, nada disso acontece. Se torna uma coisa maravilhosa e tudo é desfeito. E ali você ganha imensamente com tudo. Né? Realmente. Então, assim, viver não é fácil, mas hoje eu consigo enxergar que vale muito a pena, que é prazeroso e que é um processo de aprendizado. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 70 anos, mas todos os dias você está aqui para aprender alguma coisa. Exatamente. Nunca é tarde, né? Nunca. Se você pudesse mandar uma mensagem para aquela pessoa anterior, que você é outra pessoa hoje, né? Nós somos a cada dia, né? Se você pudesse mandar uma mensagem para o passado, o que é que você diria para ela? Eu no passado. Não sei como mandar a mensagem. Eu consigo enxergá-la. É como se eu estivesse aqui, estivesse uma pessoa ao meu lado, que eu olho para ela e digo, nossa, mas por que foi tão difícil assim quando poderia ser tão mais fácil? Mas eu acho que o ato de se amar, de se gostar, né? De saber que você é um ser único, né? E que existem coisas que só você faz. Então, se amar, se cuidar, né? E que a gente nunca perca o brilho de viver, de existir, porque tem muitas pessoas ao nosso lado, por mais que a gente não enxergue, que nos vê como espelho. E na hora que a gente não brilha, esse espelho também fica opaco. Ele fica, né? Ele se ofusca. Então, que quando você estiver triste ou você vê que não vai tudo bem, peça ajuda. Eu acho que é um dos atos mais bonitos e de coragem. É um ato de coragem sem tamanho. Você pedir ajuda. Você não está sendo fraco, você não está sendo pequeno, você está sendo grande. Porque ali você está admitindo que você precisa de ajuda. É um ato de coragem, né? Então, assim, que aquela pessoa que eu fui, que ela nunca mais volte, né? E que eu possa também ajudar outras pessoas. Porque eu fui muito contemplada e fui extremamente ajudada no processo que eu passei, né? Então, assim, que eu possa também ajudar outras pessoas. Né? Eu espero que aquela pessoa nunca mais volte. Se depender de mim, não. Mas que ela nunca deixe de se amar e de entender que ela é importante, né? Porque a gente tem a mania de dizer, porque eu não sou importante, porque ninguém me ama, porque ninguém me vê, ninguém me liga. Mas a pessoa mais importante da sua vida é você. E na hora que você cuida de você, você cuida de todo o resto, né? Então, que a gente nunca esqueça. Verdade. Você acha que esse processo, até você chegar, né, do processo do adoecer, eu falo, né? Você acha que a sua história anterior de vida contribuiu para isso? A minha história de vida para chegar no adoecimento Isso. contribuiu. Com Você consegue certeza. enxergar isso? Consigo enxergar porque assim, o fato de eu ter te dito que eu não conseguia dizer não e que eu era uma pessoa muito pacífica, tudo isso contribuía, né? Porque assim, por mais que eu não gostasse da situação ou não estivesse confortável, eu preferia permanecer ali para não criar um atrito, para não criar nenhuma situação que pudesse tirar aquilo do que eu achava que era o correto, né? Então tudo isso contribuiu. O fato de não ter assim postura para dizer não estou gostando, vamos mudar, vamos melhorar nisso. Então assim, contribuiu bastante. Na hora que eu me posicionei e que eu assumi o controle da minha vida e que eu resolvi tomar outra postura, tudo mudou. Então, assim, a forma que você enxerga a vida, que você se porta, é muito importante. Entendi. Porque realmente a forma que eu me comportava favoreceu para um processo de adoecimento. É como se fosse desgastando com o tempo, né? Foi.
Justamente isso, desgastando com o tempo. A gente vai cansando, né? Vai cansando e vai assim, tipo, perdendo o prazer. Como quem diz, ah, eu já passei por isso, eu sei que não dá em nada, eu sei que vai ser assim, quer ver? Vou até dizer como é que vai terminar. Então, assim, é só mais um dia, Uhum. né? E aí você realmente perde o brilho, a vida perde o brilho. E aí você vai achando tudo aquilo normal, mas não tem nada de normal. Vou fazer uma pergunta indiscreta. Qual é a tua idade? 43. 43. Não, eu pergunto Não, não porque tem problema. esse processo, ele não nasce da noite pro dia, né? Assim, é um acúmulo, né? É um acúmulo. É claro que quando as situações são muito extremas, a pessoa entra num processo mais rápido, né? Mas esse acúmulo do dia a dia, como você fala, do não saber dizer o não, né? Do colocar a sujeirinha para debaixo do tapete, isso vai levando anos, né? E vai acumulando e vai levando você a um processo que, se você não se percebe, você acaba adoecendo. A gente falou aqui de um quadro depressivo. Você fez um episódio depressivo, né? Mas podia ser outra coisa. Outras pessoas que adoecem, por exemplo, do alcoolismo, né? Quantos homens eu conheço adoecidos do alcoolismo por isso? Porque não conseguem tirar a sujeira para debaixo né? Que tá lá embaixo do tapete, e ficam ali mascarando com aquele, né? Com aquela bebida, né? Excessiva, né? E a pessoa, às vezes, é como você diz, ela nem percebe isso, né? Não, você não percebe. E quando você ainda não criou o desejo e a coragem de resolver, né? É como eu disse, eu guardei na caixinha, já você colocou embaixo do tapete. Cada um tem o seu jeito, mas assim, não é um processo fácil. É como eu disse, você não acorda, abre os olhos e diz, pronto, hoje eu estou com coragem e eu vou resolver aquelas coisinhas que eu deixei embaixo do tapete. É uma construção, realmente. É um processo de se perceber e entender que você precisa resolver aquilo. Então, quando você vai resolvendo e você tem uma vitória, outra, hoje, amanhã e assim, e você diz, nossa, é possível. Agora, sim, por outro lado, é importante a gente refletir que essa construção, esse modo, né, de funcionar, que às vezes faz mal para a gente mesmo, esse modo de funcionar ele foi construído porque, de alguma maneira, aquilo funcionou em algum momento da vida. Em algum momento da vida aquilo funcionou, ou seja, às vezes até a partir da infância, né, você não dizer não lhe fazia ter algum ganho com isso em algum momento da vida. E aquilo vai se tornando uma verdade, e aquela verdade você leva e ela deixa de funcionar. Ela deixa de funcionar em outro momento, sabe? E aí que mora o problema. Nós temos, e aí isso é do humano, não sou eu nem é só você. Nós temos uma dificuldade de ser flexível nesse processo da vida e de eu me comportar hoje de uma forma que é adequada para esse momento, mas daqui a 20, 30 anos eu me comportar de um outro jeito que é adequado para aquele momento da minha vida. Nós, humanos, a gente tem essa dificuldade, né? Então isso acaba fazendo a gente, com o tempo, os hábitos, né, a forma que eu funciono, ela caduca, ela vai sendo envelhecida e ela não funciona mais. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que são muito aguerridas, assim, muito lutadoras, né, com muita fibra, muita energia, precisaram lutar muito na vida, aí chega aos 50 sem, sabe, tentando, achando que tem que fazer do mesmo jeito, da mesma forma e, sabe, e não é mais necessário. Não, assim, é verdade. Isso que você falou é muito importante, porque assim, eu acho que o processo de educação, né, como nós fomos criados, também traz uma carga muito grande em tudo isso, né? Porque, ai, não pode falar não pro pai nem para a mãe. Tem Olha que, aí. até no processo da alimentação, né? Só levanta da mesa depois que comer o prato todo, não pode deixar comida no prato, né? Então, assim, de certa forma, eu sei que é um processo educativo, né, de respeito, mas assim, não pode falar não, não pode isso, não pode aquilo, e a gente acaba trazendo isso um pouco para a vida, né? No processo hierárquico, no processo de respeito, a gente começa a dizer, não, mas é o meu chefe. Não, mas é alguém que eu gosto muito. Não, então eu não posso dizer não, eu não posso fazer isso, né? Porque a gente acaba trazendo as coisas do pai e da mãe e colocando, né, para a vida, para o cotidiano, e às vezes dá muito errado. É verdade. Às vezes dá muito errado. Acho que é isso, né? Assim, Você gostaria de falar mais alguma coisa? Você acha que é Eu importante? tô assim, eu quero confessar que eu mal dormi.
Porque, assim, dentro de mim é um misto de emoções, né? Assim, eu estou extremamente grata e feliz por olhar para trás e ver que tudo isso passou, que hoje eu sou uma pessoa melhor, mas também quero dizer que não é fácil trazer tudo isso à tona, Exato. né? E dizer assim, nossa, me doeu bastante. Hoje já não me dói tanto, mas ainda me dói um pouco, né? Então, assim, foi um misto de emoções, mas é muito melhor do que a dor. Hoje é o sentimento de gratidão e de vitória, né? Então, assim, posso mexer e abrir essa caixa várias vezes? Posso, porque hoje eu sei que eu posso ajudar outras pessoas, né? E assim, que o que ele me traz de dor ou de lembrança é infinitamente menor do que a sensação de gratidão, de vitória que me traz. Pois é. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, acabou passando. Que eu ia te perguntar, hoje, existe algum momento, assim, um dia ruim ainda por essas lembranças ou por essas, existe ainda? Eu não digo que bem um dia ruim, mas existem momentos do dia, né? Que às vezes você para e pensa assim, mas aí eu adotei uma coisa pra mim. Você pode até dizer, ai, tem hora quando eu tô com esses pensamentos assim que não me fazem muito bem, aí eu começo. Mas eu sou uma pessoa incrível. Eu sou linda. Eu posso, entendeu? Eu mesmo me autoelogio. Então, assim, Perfeito. isso funciona. Gente, você não tem noção como isso Funciona. funciona. Porque na hora que os pensamentos vêm, eles querem me puxar para baixo, me deixar triste, aí eu começo a conversar comigo, mas eu sou uma pessoa tão bacana, eu sou uma pessoa tão bonita, por que que eu tô ficando assim, né? Isso tem um poder, assim, encanto, é mágico. Mas isso funciona, É funciona sim. mágico. Às vezes essa história do pensamento positivo é algo assim meio banalizado, né, meio senso comum, mas isso funciona e funciona muito. Porque sabe essas crenças que a gente tava falando que vem involuntariamente na cabeça, né, que vem É, espontaneamente, isso vem no automático. é, A gente só reprograma isso fazendo exatamente o que você está fazendo, né? Que é é, pensar positivamente no contrário. Porque intuitivamente, aos poucos, você vai mudando essa programação, sabe? isso, é. Mas funciona muito, com Funciona certeza. muito, é. Muito bem. É isso. Então, assim, eu só posso te agradecer mesmo, assim, muito. Eu também, é um sentimento de gratidão mesmo que eu tenho aqui, de poder compartilhar essa história, de poder fazer outras pessoas, né, ouvirem isso e de repente se inspirarem, né, na sua história e poder seguir um caminho que não é o caminho que você trilhou, mas que seja o caminho delas, né, que elas busquem formas de ficar bem, né, e de progredir, que eu acho que é esse o grande objetivo, né? Assim, acho que a gente tá aqui para ser feliz, na verdade. A gente tá aqui para ter uma boa vida, né? E ter sucesso, né? A gente vê muito gente falar de sucesso, e eu acho engraçado isso, porque quando as pessoas falam de sucesso, falam de dinheiro. Quando eu falo de sucesso, eu falo de saúde, eu falo de bem-estar, eu falo de De felicidade, né? felicidade, é. E nem sempre o dinheiro traz Não, isso, né? não, nada disso. É, só para fechar, há uns 3 meses atrás, acho 2 meses, uma pessoa super saudável, jovem, mais jovem que eu, estava jantando, teve um infarto. Pai de filhos, uma família belíssima, né? E assim, morreu. E aí, com o adoecimento do meu ente querido também, teve dias que eu pensava assim, vai morrer, né? Mas assim, tudo isso eu consegui enxergar que não é o dinheiro que vai te trazer a felicidade. O sucesso, ele é bacana, ele é bom, mas não é ele que vai trazer a felicidade, né? Exato. Então assim, procure ser feliz, procure estar bem com você mesmo, com as pessoas que estão próximas. Viva os momentos, né? Porque eu estou aqui agora, daqui a pouco eu posso não estar. Então, e eu não vou levar nada do que eu construí com o meu dinheiro ou o meu sucesso. Quando eu for, vai ficar tudo, né? E eu só vai estar comigo a todos os momentos aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi,
o bem que eu fiz para as pessoas. Então, assim, é importante, dinheiro é lógico, porque a gente precisa se manter. Mas, assim, não é o mais importante. O mais importante é o que você viveu, né? As histórias de vida que você leva consigo. Porque isso aí é igual ao estudo, à educação. Ninguém vai te tomar isso. Isso é teu. Isso é o que vai te fazer feliz, é o que vai te tornar uma pessoa melhor, né? Então, assim, viva os momentos, seja feliz, ame as pessoas verdadeiramente. E o que vier é só consequência, né?